Boa noite mais uma vez. Para os que não estavam aqui no início, ou para os que ligaram a TV depois. Já abram aí suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 12. O Gildásio começou essa pregação na semana passada, capítulo 12. O texto aqui vai do versículo 1 até o versículo 31, e ele pregou até o versículo 11. E eu vou dar sequência hoje, concluindo esse trecho, que faz parte de um trecho maior, onde Paulo está tratando aqui a questão dos dons, né? Que começa no capítulo 12 e só vai terminar lá no capítulo 14. Então, se você já acessou sua Bíblia aí no celular, ou se você está com a tua Bíblia aberta, só queria que você rapidamente virasse umas páginas para trás aí, só para vocês verem nas suas Bíblias de onde nós viemos e onde nós estamos agora. Se você observar, o capítulo 11 começa uma sessão longa que Paulo vai tratar aqui sobre como nós devemos nos comportar no culto, seja o culto particular, seja o culto coletivo, mas como nós nos comportamos no culto. A maioria crê que ele está falando aqui sobre o culto coletivo, quando a igreja está reunida, porque ele vai tratar de alguns temas ligados à adoração, ligados a como nós devemos nos comportar como igreja, como corpo de Cristo. E aí ele vai falar sobre, nesse capítulo aqui, né, que ele fala sobre a submissão, sobre a questão do véu. No versículo 17 do capítulo 11 em diante, ele vai falar sobre a ceia. Eles estavam tendo um comportamento errado ali em Corinto, e eles não estavam fazendo exatamente o que deveria ser feito. Eles estavam colocando simplesmente no ritual da ceia, para fora o que existia no coração deles, que era toda aquela divisão, prepotência, arrogância, os ricos não se importando com os pobres. Então isso aqui é mais um grupo de problemas que estava acontecendo, e Paulo começa a tratar agora. E aí dentro disso, dentro do comportamento que nós devemos ter no culto ou numa vida comunitária como igreja, ele vai tratar dos dons espirituais, que começa no capítulo 12, ele fala sobre a origem dos dons, de onde esses dons vêm. Ele vai falar isso na pregação que o Gildásio colocou, né, para vocês na semana passada. E ele dá sequência mostrando agora essa diversidade, unidade na diversidade ou diversidade na unidade, onde ele vai corrigir ou vai dar um pouco mais de base, ou um pouco mais de entendimento para nós que somos crentes e que já temos esses dons. Então, para que esses dons existem e como é que nós devemos lidar, o que devemos fazer com esses dons que foram dados a nós por Deus. Então, do 12 até o 31, parte A, ele vai falar isso. Aí depois ele vai mostrar, já dando alguns spoilers aqui para vocês, o que acontece quando nós entendemos, na ótica de Deus, quando nós entendemos essa unidade, essa diversidade, e quando nós aplicamos o amor como o grande guarda-chuva que cobre tudo isso. E ele vai tratar isso no capítulo 13, e vocês vão ficar surpresos quando vocês ouvirem essa pregação da semana que vem, principalmente se vocês só ouvem esse trecho em casamentos, né? Ainda que eu fale a língua dos anjos, ou se vocês só conhecem essa música através do Renato Russo, do Legião Urbana, quando ele fez muito sucesso cantando esse trecho. Então, eu creio que, se vocês conseguirem, além dos MDDs, vocês conseguirem ler do capítulo 12 ao 14, de uma vez só, vocês vão entender mais como Paulo está tratando essa questão dos dons. Faça isso durante a semana, separa um tempinho aí, em 45 minutos, que é o tempo médio de um episódio de uma série qualquer, você vai conseguir ler o 12, 13 e 14 umas 3, 4 vezes lentamente. E aí no 14 ele vai corrigir alguns erros que estavam acontecendo, principalmente porque lá nos primeiros capítulos ele já tinha dito, vocês têm todos os dons, só que a gente vê que ser crente e ter dom não significa ter uma vida correta e fazer exatamente o que Deus quer. Deus nos incluiu no seu corpo, nos deu dons, e mesmo assim nós não usamos de forma correta. E Paulo vai corrigir isso, tratando de dois problemas
aqui nesse trecho que a gente vai ver hoje. Mas antes de ler o texto, como ele é muito autoexplicativo, a gente vai ler, eu vou explicar alguns detalhezinhos. Não estou tão preocupado em me aprofundar muito, porque nós vamos ter lives, vamos ter podcasts, uma série de podcasts só sobre dons. Então, se você tem dúvidas sobre dons, daqui a umas 3 semanas, quando encerrarmos os podcasts sobre discipulado, você vai poder jogar suas perguntas, você vai poder... talvez você ainda não saiba qual é seu dom, você vai ter aí sugestões, textos, vai ter explicações, vai ter talvez alguns testes no papel aí para você ter um norte. Será que meu dom é esse, aquele? E, claro, aqui na Batista da Glória, você tem diversos ministérios e oportunidades para testar. E aí você vai ter oportunidades de servir. E servindo, você vai ser observado por líder de célula, por supervisores, pela liderança da igreja. E você mesmo, servindo, vai descobrir: eu achava que tinha dom tal, mas eu vi que fazendo na prática não é bem isso. E você vai descobrir. Nosso objetivo é que todos saibam qual é o seu dom, ou os seus dons, e todos trabalhem em comunidade para o crescimento e equilíbrio do corpo. Tem um slide aqui que ilustra para a gente o que o Paulo estava querendo tratar. Tem um slide aí com várias notas soltas. Isso. O que vocês veem aqui? Notas musicais, tá certo? Eu acho que todo mundo sabe, mesmo quem não é músico, sabe que isso aqui são notas musicais. E confirmando de manhã com Kennedy, e com qualquer músico aqui, nota musical é nota musical, né? Não tem como a gente fugir muito disso. Um dó é um dó, um ré é um ré. E se eu... Volta um pouquinho o outro slide lá, se eu acrescento um símbolo ao lado dessa nota, vai ser ou sustenido, aumento meio tom, ou um bemol, diminuo. Existem símbolos próprios para que as notas funcionem bem. Há muito tempo atrás, lá em Gênesis capítulo 3, quando o homem pecou, começou algo que a gente chama de crise de identidade. Os seres humanos começaram a questionar sua identidade, quem eles são, de onde eles vieram, e tentar criar uma própria identidade. Isso que está acontecendo hoje, de uma pessoa que diz ser um cavalo, ser uma pedra, ou um homem que diz que é uma mulher, ou um adulto que diz que é uma criança, todos esses movimentos de ideologia que existem hoje, não são novidade. Tudo isso aí só são consequências do que aconteceu em Gênesis capítulo 3. A partir do momento que nós nos afastamos da origem divina, e nós não reconhecemos Deus como Criador, nós como criaturas, e um propósito para tudo isso, que é essa soberania mediada de Deus aqui na Terra, nós somos representantes para espelhar e espalhar, cada um se define como que quer. E se eu me defino da minha forma, eu vivo com essas minhas consequências. O ser humano é assim. Então, você imagina, nessas notas musicais aí, o dó resolve e fala assim: hoje eu não sou dó, hoje eu sou um ré. Imagina a frustração do Kennedy na hora de fazer o solo, quando ele puxa o dó, ele vem um ré. Ele fala: mas eu fiz o dó. Não, mas o dó agora quer ser ré. Você imagina uma abelha criada por Deus com uma função específica. De repente a abelha acorda e fala: não, hoje eu não quero ser abelha e não quero mais fazer mel, não quero colher pólen, hoje eu sou um boi. Você imagina? Você chega num pasto, um monte de abelhinhas lá, pastando e mugindo. É uma cena ridícula, né? Uma cena absurda. Mas a crise de identidade humana faz isso, nós questionarmos as origens divinas das coisas, de qualquer coisa, inclusive dos dons. E nós pegamos essa crise de identidade, que é característica de descrente. Crise de identidade é característica de descrente. Um crente agora tem uma nova identidade, ele nasceu de novo, ele tem identidade em Cristo. E ele agora faz parte de um corpo, ele é capacitado por Deus com dons, capacitações sobrenaturais para servir o próprio Deus. E ele deve saber quem ele é em Cristo, e se não sabe, ele precisa saber, ele precisa estudar mais a Bíblia. Talvez o novo convertido tenha dúvidas, mas no mínimo quem ele é em Cristo, ele sabe: eu sou salvo, Cristo me salvou. Se ele entendeu o plano de salvação e tomou uma decisão lá de Cristo. O problema é quando nós nos identificamos com Cristo, mas não nos identificamos com o corpo e com a causa. Quando não nos identificamos com a causa, nós somos crentes domingueiros que só sentam no banco e não evangelizam. Porque a causa do evangelho é levar a mensagem de salvação para qualquer pessoa. Quando não estamos praticando isso, nós não nos identificamos com a causa. Eu só quero o Cristo Salvador, eu quero ir para o céu. Agora, cumprir a grande comissão, não.
E quando não nos identificamos com o corpo de Cristo, o Cristo é o cabeça, eu sou corpo, eu tenho uma função. Nós temos crises. Então, a gente está falando aqui de crises existenciais na área espiritual. É mais ou menos como se fosse uma ideologia espiritual diferente do que Deus proporcionou. É quando Deus me capacita com um dom, era o que estava acontecendo em Corinto, e eu falo assim, eu acho que Deus errou. Se eu fosse Deus, eu não teria dado esse dom para mim, eu teria dado outro. E eu quero o dom que eu acho que eu tenho que ter, não o que Deus estabeleceu. Eu acho que se eu fosse Jesus, se eu fosse o cabeça, eu faria diferente na igreja. E sabe, a pessoa com essa crise de identidade, não aceitar o que Deus estabeleceu, não aceitar o que o Espírito capacitou, não aceitar a oportunidade que tem de servir no corpo. Imagina se essas notas agora, com um propósito, aí sim vem aquele segundo slide, e elas se encaixam dentro de uma harmonia, melodia e ritmo. É o que a gente chama de música. Eu acrescento um quarto elemento na música, os músicos vão ficar loucos comigo. Melodia, harmonia, ritmo e propósito. Então, imagina só as notas, as mesmas notas que estavam soltas, não querendo se enxergar como notas determinadas, agora funcionando como uma grande sinfonia, no caso aí um trecho da nona sinfonia de Beethoven. Imagina uma música, e são as mesmas notas, só que agora o dó está encaixado dentro de toda essa harmonia, essa melodia, dentro desse ritmo, dentro dessa partitura, com propósito. E o dó se encaixou e está funcionando ali como um dó, e o ré como um ré, e um fá como um fá. É isso que Paulo está falando, espera aí. Vocês têm dons e entenderam o que vem de Deus, capítulo 12, versículo 1 a 11. Só que agora vocês estão enfrentando dois problemas aqui na igreja de vocês, em Corinto, e nós também enfrentamos isso aqui na Igreja Batista da Glória, e todas as igrejas vêm enfrentando esse problema. Parece que vocês não estão entendendo que se Deus deu, tinha um propósito, e isso tem que ser usado para benefício, crescimento e equilíbrio do corpo. Daí vem esse título dessa pregação, não é um título que está na Bíblia, mas é o título que nós tiramos pelo teor do texto. Existe uma unidade na diversidade. O que nós vamos fazer? Nós vamos ler, os slides estão muito simples hoje, eles estão simplesmente com texto, algumas cores para destacar os paralelos e como é que o texto funciona aqui em harmonia. E a gente vai pensar em algumas implicações. Tá? Primeiro trecho, versículos 12 e 13. Olha só que interessante. Ele vai mostrar para a gente que a igreja, como corpo de Cristo, deve manter a unidade criada pelo Espírito Santo. O que Paulo vai mostrar aqui? Que da mesma maneira que os dons são muitos, mas o doador é único, como foi visto com Judásio, nós que recebemos os dons, somos diferentes, com características e funções diferentes, apesar de sermos essencialmente iguais. E formamos um todo, um corpo que é orgânico. Vocês vão ouvir aqui nos próximos minutos essas palavras aqui, orgânico e funcional. Quando eu digo que nós somos um corpo orgânico, é que nós somos um corpo de fato, o corpo de Cristo na terra. O corpo espiritual de Cristo na terra. E a analogia que ele faz é exatamente essa. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Nós executamos funções como o corpo de Cristo aqui na terra. Mas nós somos organicamente um corpo com funções diferentes, assim como um corpo tem funções diferentes. E Paulo vai usar essa analogia nesse trecho. Ele vai usar a analogia do corpo, porque nós conhecemos nosso corpo. Nós sabemos para que serve nossa mão. Nós sabemos para que serve nosso pé. Nós nos conhecemos. Desde bebezinhos começamos a perceber. Pega um bebezinho, ele já começa a perceber. Toca a orelha, ele vai lá e sabe o que é a orelha. Então nós descobrimos, nós entendemos. E Paulo usa essa analogia, movido por Deus, né, para nos mostrar isso. E ele diz no versículos 12 e 13, presta atenção. Ora, assim como o corpo é uma unidade, percebam que tudo que está em preto aí fala sobre unidade, o que está em verde fala sobre diversidade. Embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Percebam? Unidade. Assim como um corpo é uma unidade, forma um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Em um só corpo todos fomos batizados em um único Espírito, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito.
Agora percebam a diversidade. Embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Não sei se vocês percebem aí, Paulo está falando sobre essa unidade orgânica, somos um corpo formado por Cristo, com uma diversidade funcional. Cada membro do corpo tem uma função específica. Os coríntios tinham esquecido isso. Nós, às vezes, esquecemos isso. E queremos ou ser o membro que não somos, ou cumprir a função de um membro específico que não é a nossa função. Nós vamos ver como Paulo trata esses dois problemas. Então, a tese de Paulo, o primeiro ensino dele, é esse que ele vem batendo na tecla em todos os capítulos. No 12, no 13 e no 14, ele vai reforçar isso. Somos um corpo em Cristo. Interessante, vocês, se quiserem anotar para depois dar uma lida, Colossenses capítulo 1. Em Colossenses 1, que é uma carta gêmea de Efésios, a gente vai citar aí daqui a pouco Efésios e Romanos também, Paulo vai falar sobre isso. Capítulo 1 de Colossenses, versículos 15 em diante, ele diz: Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. As invisíveis, as visíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades. Ao 17, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. E ao 18, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Cristo é o cabeça e nós somos essa unidade orgânica em Cristo chamada igreja. E nós somos, de acordo com o texto, incluídos. Então aqui entendam que nós fomos batizados, quando ele diz no versículo 13, pois em um só corpo todos nós fomos batizados, ele não está falando aqui do batismo que acontece na igreja local, identificação com Cristo, de um novo convertido. E ele não está falando em um batismo sobrenatural, estático, como aconteceu em Atos 2, onde teve uma evidência em línguas. Mesmo porque nós vemos que eles tinham todos os dons, os coríntios, todos foram batizados, todos os crentes, nem todos falavam em línguas. Era esse o problema que estava acontecendo? Alguns tinham inveja dos que falavam em línguas e profetizavam, e outros se orgulhavam por falar em línguas e profetizar, e menosprezavam os que não faziam isso. E o que está acontecendo então com esse batismo? Esse batismo significa ser incluído no corpo. Somos batizados no sentido de que, se você tomou a decisão lá de Cristo, você agora faz parte do corpo de Cristo. Cumprindo função ou não, reconhecendo o seu dom ou não, você é membro do corpo de Cristo. Ele te batizou, ele te incluiu, ele te imergiu, ele te colocou dentro do corpo. Então, nós podemos dizer que todo crente é batizado com o Espírito Santo. Todo crente. Porque ele recebe o Espírito e é incluído no corpo. Se tem evidências de algum dom na hora do batismo ou não, isso não é o mais importante. E algumas igrejas, por isso essas divisões pentecostais e neopentecostais, acho que sim. E no momento do batismo, quando recebe o Espírito Santo, a pessoa tem que falar em línguas. Não é o que a gente vê aqui em Corinto. Pelo contrário, ele estava usando de forma errada a evidência de falar em línguas. Ou seja, o texto aqui simplesmente está dizendo que todos nós fazemos parte desse corpo orgânico, ou como está ali no título, a igreja como corpo de Cristo deve manter essa unidade que foi criada pelo Espírito. Ele nos incluiu no corpo, nós fazemos parte desse corpo. Isso não tem como fugir. Agora vem o primeiro problema. Dá uma olhada aí na sequência, versículos 14 a 16. Diz o seguinte... presta bastante atenção nesse primeiro problema, porque ele é parecido com o segundo, que eu já vou explicar para vocês. Uma insatisfação e inveja ao invés de uma aceitação e valorização. Presta atenção. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Isso é muito importante, a conclusão de Paulo. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Vocês percebem o que está acontecendo aqui nesse problema? É o seguinte: quando eu não reconheço ou não valorizo o meu dom e ainda invejo o do outro. O que está acontecendo ali é o pé
a analogia do corpo, né, dizendo assim, porque eu não sou mão? É um pé que quer ser mão, é um pé que tem uma crise de identidade, que fala assim, eu sou um pé, eu sou uma mão que nasceu em corpo de pé. Já ouviu isso em algum lugar? Eu sou uma mão que nasceu em corpo de pé. Ou talvez eu sou uma mão independente. Alguém aqui já assistiu a Família Addams? Lembra que tinha uma mãozinha que corria por lá sozinha, assim, fazendo as coisas? É mais ou menos algumas pessoas que acham que são crentes assim. Eu sou uma mão independente, eu não dependo do corpo, eu saio correndo por aí. É um monstro, é um monstrinho, é uma aberração. Como é que a gente prova que esse corpo orgânico depende de todos os membros e um não tem que estar dizendo que quer ser outro, cada um tem sua função? Não, eu acho que eu posso ser um membro independente, eu posso ser um franco atirador, eu posso ser um exército de um homem só. Corta sua mão fora e deixa no local qualquer e olha depois de algumas horas o que aconteceu com ela. Ela não vai sobreviver. Então o corpo, ele foi feito para que na sua inteireza, na sua harmonia, um irriga, o outro faz com que cada... Você fala assim, mas o que eu tenho, doutor? Você está com problema tal, mas o que está causando esse problema? Mas esse órgão não tem nada a ver com... Tem, todo o corpo é interligado e tudo funciona, deveria funcionar. O que é um corpo doente, um corpo desequilibrado? É um corpo quando algum membro, algum órgão não está funcionando direito, e o corpo vai... Imagina, se você olha e fala assim, não, eu não quero o dom que Deus me deu. Não é isso, eu acho que Deus errou. Ou Deus não entendeu direito quando eu pedi tanto. Primeiro que o texto vai dizer que Ele dá conforme Ele quer e para a função que Ele quer. Quem determina tua função no corpo, do qual você foi incluído, o verbo está no aorista, no passado, você foi batizado e incluído. Não é você que se inclui e se batiza. E quem determina a tua função é Deus, não é você. Eu vou tentar descobrir na lista de dons o melhor que eu acho que é legal. Não, você já tem. Mas eu não sei. Aí é um outro problema. Mas se você já tem, e quem deu foi Deus. Então, qual é a tua função? Não é ficar invejando do outro, é reconhecer o que você tem. Eu fiz uma... Com licença aqui, né, eu escrevi o mesmo texto, uma paráfrase desse texto, dando exemplo como se fosse aqui na igreja. Olha só, imagina isso. A igreja não é formada de um só membro, mas de muitos. Se o irmão que tem dom de discernimento disser, porque não tem o dom de evangelismo, não servirei nessa igreja. Nem por isso deixa de fazer parte do corpo de Cristo. Imagina, as pessoas daqui da igreja falando, não, eu queria dom de evangelismo, eu não queria dom de serviço. O outro fala, não, eu queria dom de ensino, eu não queria dom de misericórdia. Então eu vou ficar aqui sentado, não vou trabalhar não quero fazer parte desse corpo. Primeiro, você não tem opção de não fazer parte se você é crente. Se você é crente, você é parte do corpo de Cristo. E você vai ter que viver isso em alguma comunidade. Se não é da Batista da Glória, vai ser em outra comunidade que é corpo de Cristo. Porque as igrejas locais são representações do corpo de Cristo universal. Nós já aprendemos isso. Então você é membro do corpo. Não tem esse direito e não pode ter essa arrogância, essa prepotência de olhar para Deus e falar, não, eu não quero ser. Ou olhar para o outro e falar, não, eu queria mesmo era o do outro, eu não queria o meu. Crianças birrentas que olha e fala, olha, não, eu não quero o meu dom, eu quero o do outro. E não trabalho por isso. É o que o texto está dizendo. E olha como ele termina, o texto é muito claro. De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Assim há muitos membros, mas um só corpo. Então o problema que está sendo enfrentado aqui, o primeiro problema é esse, guardem. Quando eu não valorizo o meu dom, minhas capacitações dadas por Deus, ainda invejo do outro. E estava acontecendo em Coríntios. Será que está acontecendo aqui? Será que algumas células, será que você, de repente, que está assistindo ou que está aqui, não está sendo rebelde? Ou não buscando descobrir qual é o seu dom, ou invejando do outro, desprezando o que Deus te deu? Nós somos danados para fazer isso, para desprezar o que Deus nos deu e ainda invejar o dos outros. Tem uma implicação baseada nesse texto, dá uma olhadinha aí. A unidade é quebrada quando os irmãos desprezam seu próprio dom e invejam os dons dos outros. Você olha essa imagem e fala, mas que absurdo. É o retrato de algumas igrejas. Membros fora do lugar, membros querendo fazer funções que não é a deles, pessoas que estão invejando os dons dos outros e não estão descobrindo ou exercitando os seus. E nós temos que tomar bastante cuidado com isso, porque isso era uma realidade para os coríntios e
possivelmente é a realidade de alguns na igreja aqui. Nossa função é ensiná-los, mudar a mentalidade para que isso não aconteça, para que nós entendamos isso. Eu queria pensar em talvez algumas aplicações. Eu estou pensando em como é que a gente pode mudar esse quadro. Uma das aplicações mais simples e práticas é você parar e pensar, se eu ainda não sei qual é meu dom, preciso descobrir. E eu quero sugerir para você qual é o caminho para isso. Procure seu discipulador, sua discipuladora. Já procurei, eles não sabem. Procura o supervisor, também não sabe. Procura os pastores da igreja, não sabem. Aí, meu irmão, aí é complicado, né? Mas pode ser possível que o pastor ainda também não saiba. Sabe por quê? Porque só no teste, só no conhecimento. Os pastores não conhecem todos os membros aqui da igreja. Quero dar mais uma dica muito prática. Estude os textos bíblicos que falam sobre dons. Participe das lives que vão acontecer. Traga perguntas. Talvez isso motive o seu discipulador, o seu supervisor, o seu pastor a falar, opa, precisamos fazer uma apostila específica de dons, precisamos dar um curso, precisamos fazer alguma coisa. E tem mais uma dica, que o Gildásio já deu na semana passada. Trabalhe na igreja. Porque se de repente das outras formas você não descobriu, por eliminação sim. A gente está aí querendo, num futuro próximo, trabalhar num mutirão para poder montar um espaço para a gente poder fazer retiros. E para isso vai precisar derrubar um pedaço de uma mata. É um bom teste para ver se você tem dom de serviço. Quando a gente marcar o mutirão, vamos lá derrubar uma parte de uma mata. Se em 10 minutos você tiver com febre, dor de barriga, você de repente não tem o dom de serviço, né? De repente você tem um dom de administração. Você chega lá com o machado, coloca do lado e fala, você derruba aquela árvore, você ali, faz isso, você aqui. De repente a gente descobre que você tem um dom de administração de governo. Ou se de repente você que dizia que era o fortão, que trabalhava, na primeira machadada cai cansado lá, e alguém chega, meu irmão, tal, coitado, veio aqui, não devia estar aqui. De repente você tem dom de misericórdia, de socorro. Ou, de repente, alguém fala assim, eu não vou conseguir ir porque eu vou estar trabalhando, mas eu banco combustível para vocês irem lá. Você tem dom de contribuição? Vocês estão entendendo o exemplo? Testem, trabalhem, vão fazer as coisas para testar. A dica, eu acho que a melhor dica aqui dos pastores da glória. Oportunidade para servir você tem. De repente você descobre que não tem dom nenhum, aí você precisa ouvir o evangelho e tomar uma decisão ao lado de Cristo, porque crente tem dom. De repente você ainda não é crente. E aí a tua posição eu preciso tomar uma decisão ao lado de Cristo, preciso ter o Espírito Santo, preciso ter um dom, eu quero estar nesse corpo, de fato, não quero só estar frequentando, eu quero ser um crente e fazer parte desse corpo. Então ficam aí essas dicas. Agora vamos para o segundo problema. Sutilmente diferente, parece o primeiro problema, mas olha só, vou ler o texto, ver se vocês conseguem perceber esse segundo problema. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Dá uma olhadinha nesse título aqui, desprezo e orgulho ao invés de cuidado e altruísmo. Lembra do primeiro problema? Quando eu não reconheço e valorizo o meu dom, invejo do outro, tá certo? Agora é o contrário. Eu até reconheço o meu dom. O olho vai dizer, ele sabe que é olho, ele vai dizer para a mão, não preciso de você. Nem a cabeça, que sabe que é cabeça, vai dizer para os pés, não preciso de vocês. É quando eu reconheço o meu dom, supervalorizo ele e desprezo do irmão. Eu não estou invejando do outro, eu estou desprezando do outro e valorizando o meu. Aí eu olho e falo assim, você sabe qual é o melhor dom que existe? É o dom de ensino. E as melhores pessoas do mundo são as pessoas que têm dom de ensino. Eu quero supervalorizar o dom que eu tenho e desprezar o dos outros. Agora, dom de serviço? Ficar trabalhando nos bastidores, não aparecer. Eu não quero esse dom para mim. Esse dom aí... Não... O que seríamos de nós para chegar aqui com tudo prontinho, tudo organizado, microfone equalizadinho, já higienizado, espero que foi higienizado, tudo prontinho, pessoal do louvor tocando e cantando afinado,
tudo pronto, fala, vai lá Josué, só chega lá e expõe, tu não precisa se preocupar com mais nada. Você chegar aqui, já o ar ligado, as cadeiras arrumadas, tudo limpinho, tudo organizado. Os dons das pessoas de bastidores que trabalham, dons de serviço, dons de cuidados, dons de misericórdia, não aparecem, dons de contribuição não aparecem. E aí vem o engraçadinho com um dom espetacular, um dom que aparece mais e diz, esse dom é legal, esse dom é bom. Se o primeiro problema era de alguém que talvez estava olhando para quem tem esses dons espetaculares, ou os dons que aparecem mais, e falava assim, é aquilo que eu quero ser, porque o seu não aparece, e você ainda não entendeu, Paulo está corrigindo isso agora. O problema contrário acontece também. Quando os que têm esses dons que aparecem mais, acabam menosprezando e acabam desprezando os irmãos. Não tem altruísmo, ele tem orgulho, ele tem um desprezo pelo outro. E o que Paulo vai fazer aqui? Movido por Deus, palavra inspirada, vai dizer o seguinte, parafraseando, né? Nós não percebemos no nosso corpo os órgãos que são essenciais e valorizamos o que nós achamos que são importantes. Você quer fazer o teste? Vai nessa semana numa academia e você vai ver várias pessoas fazendo exercício, não simplesmente para que tenham a saúde legal. Eles fazem exercício na frente do espelho, olhando ali como é que está o seu. E depois já vai fazer a foto no melhor ângulo para postar e receber curtidas do seu corpo. Mal sabe essa pessoa que só valoriza o externo, que valoriza a cabeça porque na cabeça vai a coroa, valoriza as mãos porque recebem prêmios, valoriza a boca porque fala, valoriza o ouvido porque ouve muitos elogios, valoriza o externo. Mal sabe ele que sem um braço musculoso ele vai viver. Sem uma perna musculosa ele vai viver. Sem um abdômen totalmente definido, ele vai viver. Agora, sem um coração, sem um cérebro, ele não vai viver. O cérebro não aparece. Exercitar o cérebro, para alguns, é inútil, né? Eu quero exercitar meu corpo, meu cérebro não aparece. Então é assim, nós às vezes não valorizamos. Você só vai lembrar de alguns órgãos quando você sofre. Quando alguém fala assim, você está com apendicite, aí você lembra. Nem sabe para que serve no teu corpo. Mas quando o bicho começa a doer, você vai lembrar do teu rim quando você tem pedra. Você não lembra do teu rim quando você toma litros e mais litros e mais litros de Coca-Cola. Ao invés de tomar litros, litros, litros de água. Agora, quando você tem uma pedra no rim, você lembra que tem rim. E se passa um irmão do teu lado, a vontade é arrancar o rim do irmão e trocar pelo teu. Nessa hora a gente pensa na comunidade, né, com os irmãos. Gente, o que Paulo está dizendo é isso. Olha, existem órgãos no corpo que são essenciais. Órgãos reprodutivos, órgãos essenciais. E nós não valorizamos. Na igreja é assim, como o corpo de Cristo. Tem dons e tem pessoas que não vão aparecer. E são extremamente importantes. O Dário, o Gildásio, os pastores, os líderes de célula, não vão estar no dia a dia com todos os membros das células. Só que vai ter aquele irmãozinho que não sabe preparar um esboço, um slide, que não sabe expor como os pastores expõem, não sabe falar como líder de célula, não tem um dom nessa área, mas de repente ele tem aquele dom de misericórdia, de socorro, que falando certo ou não, vai ser usado por Deus, porque o dom foi dado por Deus e vai resolver um monte de problema que nem chega para os pastores. E esses dons de bastidores não são lembrados, não são vistos. E o que Paulo está dizendo é, gente, nem lá nem cá, é equilibrado. Ele diz sim, é uma questão de função. Todos nós organicamente somos um corpo? Somos. Mas funcionalmente somos diferentes. Deus chamou alguns e capacitou com alguns dons e algumas prerrogativas para serem líderes. Nem todos vão ser líderes, mas a igreja faz todo o ministério. Aliás, os líderes não conseguem fazer o que a igreja foi projetada para fazer. A função dos líderes é uma, a função dos outros demais membros é outra. Só questão de função. E Paulo corrige isso, ele está dizendo, gente, nem desprezo nem orgulho, cuidado e altruísmo. Olhe para os outros, descubra os dons dos outros e ajude eles a crescer. Não supervalorize seu dom. Lembra que Deus é dono do corpo
E se ele quiser tratar um órgão específico, e se você é um dedo que está dando trabalho, ele pode tratar esse dedo aí, ele pode pôr um metiolate daqueles que arde, ele pode meter um remédio amargo para tratar, porque o corpo tem que ser tratado. E ele vai tratar, os membros são dele, é do corpo de Cristo, e ele vai tratar. Então é tudo uma questão de entendimento. Nós precisamos entender isso e precisamos praticar isso. Abram rapidamente, eu não vou ler, óbvio, todo o texto, mas abram em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 é conhecido como, ou pelo menos os versículos 1 e 2, como o texto da santificação. O que Paulo está dizendo para a gente que deve ser feito para não sermos como o mundo. Só que olha que interessante, ele diz, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Ele está falando sobre o mesmo contexto de culto, assim como em Corinto. E ele diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para viver a vontade de Deus, eu não me amoldo ao mundo. O que ele disse em Coríntios em alguns capítulos anteriores? Vocês faziam parte do mundo, não fazem mais, vocês não são assim. Mudem a mentalidade de vocês em relação à salvação. Agora, o pessoal acha que o capítulo 12 de Romanos termina no versículo 2 e não. Olha o que ele diz. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. E ele está falando isso em relação ao quê? Ao contrário, ó. Tem um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o dom é de servir, sirva. Se é de ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. É o mesmo texto, é a mesma ideia. Somos um corpo com funções diferentes. Aqui ele está dando mais detalhes. Tudo tem a ver, né? Santificação, vida para fazer a vontade de Deus, é uma vida que tem o entendimento. Eu tenho uma implicação para vocês nesse trecho. A unidade é quebrada quando os irmãos desprezam a função dos outros. Quando eu não entendo que todos formamos um corpo e que cada um aqui faz parte desse corpo e é um membro importante. Eu usei uma ilustração de manhã que muita gente já usou, você já deve ter ouvido, mas é muito interessante. A gente questiona às vezes qual é a função do nosso dedinho do pé, né? Para que serve o nosso dedinho do pé? Automaticamente alguém de manhã já respondeu, é para dar com o dedinho na quina de móvel, né? Parece que é a única função do nosso dedinho. Deus projetou o dedinho do pé. Mesmo que eu não entenda cientificamente para que ele serve, ele serve. Deus projetou assim. Eu quero que o pé humano tenha um dedinho ali no canto. Se é ou não só para dar na quina de um móvel. Agora, o fato é, como é que nós reconhecemos que todo o corpo está interligado e que um depende do outro? O que acontece com o teu corpo todo quando você dá com o dedinho na quina do móvel? O corpo todo sente. O corpo todo sente. Eu imagino que até o Edgar deve ficar bravo e irritado se dá com o dedinho. Eu imagino que Ricardo pularia se ele dá com o dedinho. Depois fazer um teste para ver se dá certo. Quem aqui mexe com carpintaria e já errou um prego e acertou um martelo no dedo? Gente, dói. De manhã o nosso dentista, um dos nossos dentistas estava aqui, né, o Leonardo. Eu usei também esse exemplo. Não adianta. Eu acho que está comprovado, as mulheres devem saber disso, que o pior dor que existe é a dor de parto, né? As mulheres dizem isso, a pior dor que existe. Já a sabedoria popular diz que a pior dor que existe é a dor que você está sentindo. Alguém que chega lá para extrair um dente, gente, eu já vi aí alguns homens dando show em alguns memes, porque tinha que tomar vacina, né? E cai, chama a mãe, o cara é minha mãe, homens grandes, com medo da dor. O corpo é interligado, a igreja é interligada, e nós fazemos parte desse corpo, cada um tem sua função.
E nós devemos valorizar tudo isso. Se eu não cuido do meu corpo, uma hora alguma parte dele aqui vai começar a falhar. Cuidando, por causa da idade, algumas partes já começam a não funcionar direito. Eu já entendo que nem sempre eu vou conseguir levantar tanto peso. Meu cérebro diz o que eu tenho que fazer em campo, mas o corpo já não alcança mais a bola. Não tem jeito, e isso é para todo mundo. Nosso corpo trabalha em conjunto e assim ele é equilibrado e assim ele vai crescer. E isso é o que tem que acontecer com a igreja. Agora Paulo vai para começar a sua conclusão. O penúltimo trecho aqui, ele vai dizer o seguinte, que o uso correto dos dons resulta no bem comum. É mais um ensino de Paulo agora, não é um problema. E olha o que ele diz nesse trecho. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dele tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Isso acontece com o nosso corpo. Isso deveria acontecer na igreja. Como é que a gente percebe uma unidade nessa diversidade? É quando um irmão está passando dificuldade e todos sofrem com ele. É quando alguém da célula está sofrendo e toda a célula sofre junto. É quando nós temos um problema de pecado ou disciplina na igreja e todo mundo fica triste com aquilo, porque às vezes tem que tirar uma parte do corpo para poder tratar de uma forma especial, fazer uma biópsia, né? Tirar uma parte ali para poder tratar o problema, é doloroso. E a gente precisa entender que nós somos uma unidade orgânica e que nós devemos sim sofrer com os que sofrem e nos alegrar com os que se alegram. Isso aqui a gente está falando para a igreja. Todos nós somos uma unidade orgânica. Isso aqui já quebra duas questões que às vezes nós temos dificuldade de entender. Minha igreja não é só minha célula. Minha célula é uma micro-representação da igreja que eu faço parte. E eu me preocupo às vezes com isso. Legal, eu trabalho na minha célula a gente supre tudo, e quando surge a necessidade de outra célula? Não, mas é outra célula. Mas é outra célula que faz parte do corpo. Então eu não tenho também essa liberdade, né, de falar assim, não, só cuido da minha célula. É um desafio duplo, eu cuido da minha célula, sirvo na minha célula, servindo também no corpo. Se todos pensassem nisso, essa unidade seria mantida. Mesmo tendo as micro-igrejinhas, as micro-representações da igreja, do corpo, nas células. E esse é nosso desafio. Nós mantemos a unidade orgânica, a Igreja Batista da Glória. E nós estamos ligados além da nossa célula, mas também trabalharmos e exercitarmos isso na célula, porque isso é essencial. Foi assim que Deus projetou, né? Grupos menores comunitários que formam um corpo vivo. Pode passar aí, por favor, meu irmão? É uma nossa implicação do penúltimo ponto. A unidade que Deus planejou para o corpo é demonstrada quando o irmão busca o bem comum da igreja. Eu não penso só em mim, eu não penso só na minha célula, eu penso na igreja toda. Eu penso em mim, penso na célula, penso na minha família, penso na igreja. Então eu estou mantendo a unidade orgânica. E como é que eu faço isso? Valorizando o meu dom e valorizando e ajudando o outro a crescer nos seus dons. Isso é unidade na diversidade. E aí Paulo conclui, vamos para a conclusão. A igreja é uma unidade orgânica formada por uma diversidade funcional. Então olha só o que ele diz, ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração, os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. O que está em azul já faz parte da pregação do domingo que vem, porque Paulo termina aqui essa parte da mensagem e ele abre o terceiro ponto da mensagem, dizendo, agora eu vou dizer para vocês o que cobre tudo isso, qual é o caminho sobremodo melhor, que é o amor, o capítulo 13, o Judas vai pregar semana que vem. Mas o que a gente está falando aqui nessa conclusão de Paulo? Paulo vai mostrar que essa funcionalidade da igreja depende dos cargos ou dos homens que foram dotados com esses dons para que a igreja funcione. Ele começa
Baseado, aí eu queria que vocês rapidamente abrissem em Efésios, capítulo 4. Abram em Efésios 4. Quando Paulo vai mostrar como funcionam os dons em relação ao grupo de líderes da igreja. Vocês vão falar assim, puxa, Paulo é muito repetitivo, ele falou isso em Colossenses, ele falou isso em Romanos, falou em Coríntios, agora ele está falando em Efésios. Sim, só que ele vai dando cada vez mais blocos de conhecimento. Olha o que ele diz. Efésios 4. Como um prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Novamente ele está falando sobre, vocês foram batizados no mesmo Espírito, vocês receberam vocação, vocês foram salvos, regenerados, incluídos no corpo de Cristo. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. Agora interessante, ele mostrou a primeira parte de Coríntios, né, que é aquela parte que mostra de onde vêm os dons, e agora ele diz sobre as funções. E cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa que ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra, quer dizer, ele havia se encarnado, né? O ministério encarnado de Jesus. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou, o que ele deu? Dons para alguns. Para quem? Alguns para serem apóstolos, outros com dons de profecia, outros com dons de evangelistas, outros com dons de pastores mestres. Quem são esses? Um grupo de homens separados que passam pelo o crivo de 1 Timóteo e Tito, que são os líderes da igreja. E esses líderes têm alguns desses dons. Para quê? Olha só para que eles têm os dons. Outros profetas e mestres, com o fim de preparar os santos, a igreja toda, todos nós, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, e assim vai. Ele fala no final, aquele que é o cabeça, do qual nós somos corpo. E aí, com o auxílio de todas as juntas, edifica-se a si mesmo em amor. Gente, a linguagem é muito peculiar aí, né? A Romanos, Coríntios, Colossenses, Efésios. Somos uma unidade orgânica com funções diferentes. Os pastores, os líderes, são pessoas talhadas por Deus, separadas por Deus, e Deus disse, eu quero que vocês sejam isso, por isso eu vou capacitar vocês com alguns dons específicos para isso. Mas eu quero também que todo o corpo, todos os santos executem suas partes, por isso eu vou capacitar cada um. E quando todos se juntam, todos estão em harmonia. Os líderes trabalhando para preparar o corpo, para que o corpo todo, líderes e santos, todos trabalhem juntos para edificação e crescimento. É por isso que ele diz aí no texto que ele deu primeiro alguns para isso. Há uma divisãozinha de opinião. Talvez os primeiros, os apóstolos que chegaram para estabelecer a igreja, a gente está falando da Igreja Universal aqui, as primeiras igrejas que surgiram como representação, mas também é possível que ele está dizendo, o corpo de líderes da igreja tem que ter pelo menos esses dons. Pessoas dispostas a plantar novos trabalhos, pessoas que são capacitadas por Deus para pregar, dizer o que a Bíblia está dizendo, pessoas que sejam capacitadas para cuidar de outros, para levar o evangelho de forma clara. Esse grupo de líderes, capacitado com esses dons, vai capacitar toda a igreja para que o corpo cresça em harmonia. E aí Paulo termina do jeito que ele começou. O Kennedy ainda está por aí? Eu não estou vendo, mas... Ou tem alguém aí do louvor que toque violão? Todos foram embora. Legal. Unidade não é uniformidade, diversidade não é divisão. Eu espero que durante os MDDs dessa semana, vocês aproveitem para... Eu estou pensando numa implicação, em aplicação geral muito simples. Quem já tem o seu dom, releia todo esse texto, valorizando o seu e não invejando do outro. E quem ainda não descobriu o seu dom, aproveita essa semana para poder questionar, para poder perguntar, para poder ler, para poder buscar descobrir qual é o seu dom. Tá certo? Eu queria cantar junto com vocês, queria que todos vocês ficassem de pé.